Você sabia que existem algumas coisas que Deus não gosta, que a Bíblia classifica, que Deus odeia, coisas que os seres humanos fazem, obviamente, que Deus realmente abomina. Eu vou falar para você essas 7 coisas, mas eu tenho uma boa notícia. Obviamente a gente não procura pessoas perfeitas. Aliás, ninguém é perfeito. Obviamente, se algum de nós, antes de eu falar as coisas, né, se algum de nós já fez estas coisas, se algum de nós teve essas características ou ainda tem essas características, não significa, vamos dizer, que a sua vida está perdida. Exatamente, não significa isso. Eu vou te dar aqui a característica, essas 7 coisas que Deus não gosta, que Deus abomina, que Deus odeia, mas também eu vou te dar aqui a receita para o sucesso, exatamente, a receita para você resolver essa situação, ok? Obviamente, pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta, porque nós vamos ver aqui um texto bíblico e eu vou falar algumas palavras em hebraico aqui também. Deixa aí o seu arravte nesse vídeo, me ajuda demais na divulgação desses vídeos. Se você gostar, obviamente, tem o meu curso de hebraico também, se você desejar aprender o idioma hebraico, aí começar o hebraico aí do conforto da sua casa, perfeito? Então nós vamos falar cada uma das 7 coisas e nós vamos também comentar, eu vou comentar sobre o que seria essas 7 coisas que Deus abomina. Então o texto bíblico, o próprio texto bíblico diz isso. O texto se encontra no livro de Provérbios, que nós falamos em hebraico Mishlei. Mishlei. Eu amo o livro de Provérbios porque o livro de Provérbios ele é um livro humano. O livro de Provérbios traz uma humanidade nele. O que significa isso? Significa que não é aquela caixinha de promessas que você abre. Por exemplo, o Salmo 91, o Salmo 23, Deuteronômio 28, enfim, sabe aqueles textos que tem muitas promessas, que tem muitas bênçãos, que, vamos dizer, obviamente são bons também esses textos, mas tudo no seu contexto. O livro de Provérbios ele começa com dicas, certo, para uma boa vida. Só que dentro do livro de Provérbios também ele, vamos dizer, ele dá uma lapada aí no ser humano, né? Então, por isso que o rei Salomão, que escreve esse livro, um dos 3 livros que o rei Salomão escreve, ele escreve já com uma certa sabedoria, certo? É considerado o segundo livro que ele escreve depois de Cantares de Salomão. E Eclesiastes, no caso, é o último livro que o rei Salomão escreve. Então, Provérbios aqui ele está na sua maior força. O rei Salomão ele está na sua maior, vamos dizer, no seu maior vigor para escrever esses conselhos, essas parábolas, tá? Antes da gente entrar aqui no livro, só mais uma coisa. A palavra parábola, que é utilizada muito no Segundo Testamento por Jesus, é a mesma palavra para provérbios, ou seja, provérbios e parábolas, em hebraico nós podemos dizer a mesma coisa, que é mishlei, certo? Que é a mesma raiz, tem a mesma conotação, tem o mesmo sentido, perfeito? Então, só essa curiosidade aí, se você não sabia. Provérbios 6, capítulo 6, versículo, aqui no caso 16, vamos começar aqui do versículo 16. Provérbios 6, 16 diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma, a alma de Deus, abomina. Exatamente. Aí vai começar, aqui no caso, no versículo 17. Olhos altivos. Você sabe o que é olhos altivos? Olhos altivos
é como se sentindo um superior, você se sentindo superior a outra pessoa. Você olhando, vamos dizer, por cima da outra pessoa, se sentindo maior. Não, eu estou aqui em um senso de superioridade, porque às vezes os seres humanos pensam que tendo uma casa melhor eles são superiores, tendo um carro melhor eles são superiores, eles tendo dinheiro, mais dinheiro eles são superiores. Então, olhos altivos realmente aquela que pode até considerar aquela questão de ganância, você ter um olho muito forte, muito maldoso, um olhar de querendo ser superior a outra pessoa. Essa é a primeira coisa aqui, conforme consta. Língua mentirosa é a segunda. Oh, meu Deus do céu, isso aqui não é muito difícil de entender. Aquele que profere mentiras. Você conhece alguém assim, que profere mentiras à torta à direita? Mentiras bestas, mentiras pequenas, mentirinhas, ou até também mentiras grandes, coisas que realmente são prejudiciais a outro. Essa característica traz no hebraico, olha só, leshon shaker. Leshon, existe uma palavra específica para língua, que é justamente língua, o órgão, o nosso órgão interno, a língua mentirosa. A palavra boca é diferente. Aqui o texto hebraico traz a palavra lashon, que é algo particular seu. Então, aquilo que você... A pessoa mente por uma particularidade dela. Isso também Deus não gosta. Mãos que vão tirar o sangue inocente. Essa é a terceira. Alguém que faz mal para alguém inocente. Imagina uma pessoa que não tem nada a ver com nada, tá passando na rua, já viu nos noticiários, né? E ela acaba perdendo a sua vida por nada. Mãos. As mãos que derramam um sangue naqui. Naqui é a palavra um sangue limpo, um sangue inocente, uma vida que não tinha nada a ver com nada e uma pessoa vai lá e tira a sua vida. Essa pessoa Deus odeia, certo? Coração que maquina pensamentos perversos. Isso aqui é muito sério. Essa aqui é a olhos altivos, já foi, língua mentirosa, mãos e coração que maquina pensamentos perversos. É a quarta coisa. Aquela pessoa que só pensa em maldade. Aquela pessoa que cria uma engenhosidade para fazer o que é ruim. Isso acontece muito com pessoas más, bandidos, que sabe aquelas coisas que você tá no banco, você passa o seu cartão já clonou o seu cartão e você fala, meu Deus do céu, como que eles conseguem fazer isso? Como que eles conseguem acessar o meu cartão? São engenhosos, maquinam o mal. Esse é só um exemplo, né? A quinta coisa, pés que se apressam para correr para o mal. Isso também é muito perigoso. Aqui no caso é a quinta coisa, pés que se apressam para correr no mal. Aquelas pessoas que, juntamente com o coração, por isso que está ligado aqui, elas vão e fazem o mal. A sexta coisa, a testemunha falsa que profere mentira. Isso é terrível. A pessoa testemunhar uma mentira em relação a outra pessoa. Imagina só, você sendo completamente inocente. Vamos dizer, a pessoa falando que você fez alguma coisa, mas na verdade você não fez, e você é prejudicada por aquilo que ela falou que você fez e você não fez. Isso é uma grande injustiça e realmente é uma grande... É terrível isso, você ser acusado injustamente, não é? E a última, que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos, entre o próximo, entre as pessoas. Semear contenda é colocar aquele fermento maligno no meio. Sabe o fermento? O fermento, qual que é a função do fermento? Fazer
a massa crescer, o bolo crescer. Você colocar um fermento desse, criando contendas, criando mentiras, criando histórias, mudando a história, Deus, essa aqui, realmente Deus, a alma de Deus abomina. Eu acho que as próprias características falam por si. Agora, professor, nossa, eu já fiz algumas coisas, eu já fui assim. Qual que é a minha... eu tenho chance? Ainda você tem chance, sim. Nossa, eu já fiz tudo isso. Não tem problema, você tem chance. Sabe qual que é a sua chance? Um verdadeiro arrependimento. Essa é a dica final para você. Se arrepender, porque ainda há tempo. Fique na paz, shalom, shalom, Mulei Hitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.